Você pode dizer mais uma vez, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, eu gostaria de chamar aqui um amigo dessa casa. Ele já é da casa, né? O pastor André Silva. Vamos recebê-lo com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aplaude mais forte ao Senhor, você que pode. Coloca a força na tua mão e aplaude a Ele com excelência. Aplaude a Ele com excelência. Aplaude forte, nasci para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está contente com o Senhor, diga graças a Deus. Só aqueles que acreditam em uma grande liberação da parte de Deus hoje aqui, diga aleluia. Oh glória. Aproveitando que você já está em pé, pegue a tua Bíblia comigo, por gentileza. Oh glória, aleluia. Pegue a tua Bíblia comigo, por gentileza, e abre comigo no livro de Hebreus. Aos Hebreus, quero compartilhar com vocês uma mensagem que vem me perseguindo nesse mês de março, vem queimando no meu coração, e eu glorifico e exalto ao Senhor, porque todas as vezes que eu prego uma mensagem aqui na Nasci para Deus, em especial, Deus tem o hábito de sempre me dar algo novo. E é algo que eu sempre percebo aqui. Deus sempre ou me coloca em um nível mais profundo no texto bíblico, ou Deus me traz uma revelação nova que eu ainda não tinha tido da mensagem. Acredito que isso está muito atrelado ao ministério de intercessão da igreja, que tem essa capacidade de, em camadas de governo, em dimensões espirituais, manifestar no físico um governo invisível que chamamos de reino de Deus. Então quero agradecer a Deus pelos intercessores desta casa, que vocês continuem ativos no mundo espiritual, a fim de que Deus continue me usando pela misericórdia. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo de número 11. Quero glorificar e exaltar ao Senhor essa noite, por me permitir retornar a essa casa. Quero amar mais a Deus essa noite, pela vida do pastor Ney, da pastora Andréia. Louvo e exalto ao Senhor pela sua casa, pela sua família, Natan, a sua esposa aqui, muito bom, aleluia. Acredito que eu fiquei com vontade de falar aqui, o mistério. No tempo certo, todas as coisas é revelada, né, Natan? Estou na minha cabeça ainda. Aleluia. Isso é Deus experimentando os curiosos, tá? Hebreus 11. Hebreus 11. Quem encontrou, diga amém. Quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de número 4. O versículo de número 4, olha que interessante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Maior sacrifício do que? Maior sacrifício do que? Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, dando Deus testemunho dos seus, e por ela, depois de morto, poder se assentar, por favor.
Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus é um Deus que não permite que a tua história termine após a sua morte. Diga comigo: até após a minha morte, a minha história continuará. Amém? Hoje, como sempre, eu trouxe os meus materiais. Então no final do culto você terá a oportunidade não somente de ser abençoado por um dos materiais, mas também de poder abençoar o meu ministério. E aí já está muito manjado dar chocolate para a pessoa, então é melhor você dar algo mais espiritual. Então, em nome de Jesus, você vai ter a oportunidade de ter acesso lá. E certamente eu sou uma terra fértil, creio dessa forma, e haverá na tua vida uma colheita de 100 por 1. Diga: eu creio no poder da semeadura. Amém? Amém? Eu e você começamos a observar na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo de número 11 aos Hebreus, no verso 4, um personagem. Eu estou falando de Abel. Agora, o que leva um camarada que é lá de Gênesis 4 a aparecer em Hebreus 11? E aí eu te respondo: a fé. A fé. Eu disse simplesmente porque sem fé. Porque sem fé. E eu e você caminharemos pela fé. E se em algum momento eu e você recuar, o Senhor perde o prazer em nós. Então já quero profetizar no início da mensagem que essa é a noite em que Deus vai aumentar a nossa, diga comigo, e a fé não é pensar positivo. Diga, não é ser otimista, mas é ter certeza e convicção de que eu não estou vendo, mas vai acontecer. Vai acontecer. O mês de março ainda não acabou, vai acontecer. E Deus vai fazer pela tua fé. Diga comigo, eu creio que ela não tornará o cenário fácil, mas possível. Então, na verdade, a fé impulsionou Abel a aparecer na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. E eu e você entendemos lá em Gênesis 4 o porquê. E eu e você entende lá em Gênesis 4 que Adão e Eva tinham gerado Caim e Abel. Escuta, tinha gerado Caim e Abel. É claro que depois lá no capítulo 5 a gente vê que Adão e Eva também tiveram filhos e filhas. Então você sabe que a Bíblia ela é totalmente resumida e é muito fácil para Deus resumir 50 anos em 2 versículos. Por isso que ela precisa ser analisada e examinada, no caso de você não cair na heresia de dizer que quando Caim foi para a terra de Nod, já existia um outro povo lá. Não tinha, ele foi com uma das suas irmãs, ou dos seus primos, de uma prima de segundo grau. Aí precisaríamos de um estudo mais profundo para compreender. Mas eu quero dizer para você que a história agora conta o feito de 2 irmãos que se apresenta diante do altar de Deus, que se apresenta diante do... Diga para quem está do teu lado, existe um lugar em Deus onde Ele consegue a medida da sua espiritualidade. Diga, esse lugar é o altar. Existe um lugar em Deus onde Ele consegue a medida da nossa espiritualidade. E este lugar é o altar, este lugar é o altar, este lugar é o... A Bíblia diz que Abel, no verso 2 de Gênesis 4, sendo pastor de ovelhas, ele traz no altar de Deus uma das suas primícias. No verso 2 do capítulo 4 diz que Caim, sendo lavrador da terra, também traz o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. O que eu e você entende? Eles não tinham a mesma ocupação. Um era pastor e o outro era lavrador, o outro era agricultor.
ocupações diferentes, sim ou não? Profissões diferentes, sim ou não? Compreendemos que Caim foi o primeiro agricultor que existiu e trabalhando ali com os frutos, tudo. E você entende o quê? Que os dois trazendo uma oferta ao Senhor da sua ocupação, Você está entendendo que nós não precisamos ter a mesma para apresentar algo a Deus? Se tem uma coisa que Deus quer, é que eu e você entreguemos algo a Ele na ocupação onde nós estamos. Não sei se você lembra da ministração que Deus me deu pela misericórdia para trazer na conferência o IGO, que eu falei sobre as 7 esferas da sociedade, e possivelmente você está em uma profissão atrelada a uma dessas esferas. Falei da esfera da família, da religião, da educação, do governo, da mídia e comunicação, da artes e esportes e da economia. Certamente a profissão a qual você exerce está ligada com uma dessas esferas. Eu estou na esfera da religião, porque sirvo a Deus como pastor em uma igreja no interior de São Paulo. Mas é comprovado que só 3% de quem está na igreja será dado ao ministério. Se 3% de quem está na igreja será dado ao ministério, 97%, o que sobrou para você é CLT. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, só 3% será dado ao ministério. 97% é melhor correr. E aí, independente da profissão que você venha a galgar, independente da ocupação que Deus venha a permitir você ter, é nessa ocupação que Deus espera que você entregue algo a Ele. É nessa ocupação que Deus espera que você entregue algo a Ele. Seja você enfermeira, seja você microempreendedor, seja você médico, seja você advogado, seja você jogador de futebol, escuta, seja você político, olha para quem está perto de você e diga assim, Deus espera que você entregue algo para Ele, na ocupação em que você está. Muita gente acha que dá para servir ao Senhor só pregando, intercedendo, orando, na portaria, no estacionamento. Escuta, além do ofício que eu e você exercemos dentro da casa do Senhor, Deus espera que você entregue algo a mais para Ele, lá na ocupação que Ele permitiu você estar. Sabe por quê? Todo lugar é lugar para ser um adorador. Todo lugar é um lugar para ser adorador. Todo lugar é um lugar para ser adorador. Então para de achar que você só é adorador enquanto você está tocando, dançando, pregando ou cumprindo uma escala. Você é adorador quando você está fazendo uma unha, cortando um cabelo, advogando alguém, fazendo o teu trabalho. O Senhor diz, é lá na tua ocupação que eu quero uma entrega. É lá na tua ocupação que eu quero mais de ti. Porque aqui você é uma benção, é manaia, subiricaia, mas no salão de beleza você é o demônio da manicure. Aqui é só plapliplou, dergandô e andas nagachai. Mas como advogado você é péssimo. O Senhor diz assim, ó, eu quero uma entrega na ocupação a qual eu permiti você estar. Eu quero uma entrega na ocupação a qual eu permiti você estar. Eu quero que seja tu uma bênção na faculdade, no trabalho, na rua, na casa, no ministério. Sendo ele pastor, trouxe algo para entregar a Deus. Sendo ele lavrador, trouxe algo para entregar a... Não ouvi, para entregar a hora que os dois entregaram, escuta, a hora que os dois, não ouvi, a hora que os dois, a Bíblia relata no verso de número 3, que Deus se atentou para a entrega de Abel, escuta, Deus se atentou para a entrega de... E como Deus se atentava para uma oferta? O pastor já nos trouxe aqui a revelação. Deus mandava fogo em cima da oferta. Então a hora que os dois colocaram uma oferta no altar, uma oferta no... Deus mandou fogo na oferta de... Vamos lá, Deus mandou fogo na oferta de... E na de Caim? Na de Caim? A Bíblia diz que a oferta de Abel chamou a atenção de Deus. Mas a de Caim não. Ai, pastor, como você está dizendo que a de Caim não? Não tem nenhum versículo em Gênesis 4 que diz que a oferta dele foi rejeitada e não chamou a atenção. Basta você analisar a reação de Deus. Pela reação de Deus, a gente sabe se ele gostou ou não do que Caim entregou. E Hebreus 11:4 diz que pela fé Abel entregou maior sacrifício
Então, se Abel entregou maior sacrifício pela fé, nos dá a entender que Caim faltava ali até fé. A hora que Deus mandou fogo na oferta de Abel, e Caim viu que na dele não tinha uma faísca. Olha para quem está perto de você e diga, verso 4. Ele se irou fortemente. Uma coisa é eu ficar nervoso, outra coisa é eu ficar nervoso fortex. Porque tem gente que fica nervosa, tem gente que não brinca de ficar nervosa. Você fica fortemente. A hora que ele ficou irado, forte, a cara dele fechou, o brilho sumiu, o beiço veio aqui, ele emburrou. E Deus ignorou? Não, Deus não é você que quando a tua cunhada não te cumprimenta, você gela ela. Deus não é você que quando o teu marido está bravo, você não conversa com ele. Deus não, Deus cutuca. Deus mexe, Deus quer diálogo, Deus quer discutir o relacionamento. Aí no verso 5 Deus diz assim, emburrou? Deus não podia deixar passar batida. Não. Quem deixa passar batida a pessoa que está com cara de que engoliu um kit Exu é você. Deus vai lá e diz assim, emburrou? Que beicinho é esse? Está bravinho? Está dando uma rasga? O que aconteceu? Por que você emburrou? Por que fechou a cara? Porque está irado. Sabe o que ele responde para Deus? Nada, jogo sujo do silêncio. Não quer falar sobre o maná e a subiricaia. Não falo mais com você. Jogo sujo do silêncio. Olha para quem está perto de você e diga assim, no mundo dos adultos, isso não acontece. Isso só acontece no meio dos mirim. Tá? Os mirim se comportam desse jeito. A Bíblia diz no verso 6 que Deus diz assim, ó, se você tivesse entregado o teu melhor, eu teria aceito, eu teria validado. Mas agora você não fez o teu melhor e queria que eu recebesse. O pecado está na porta. O desejo vai tentar te alcançar. Verso 7. Mas eu te dei poder para dominar. Olha para quem está perto de você e diga, por que não existe desejo maior que a força de vontade? Quando o Senhor começa a conversar com Caim, o Senhor está dizendo, se você ficar alimentando esse desejo de matar seu irmão, mas também esse negócio de matar irmão, até então não tinha morrido ninguém. Então ninguém ainda sabia que morria. Acho que foi batendo, dando pedrada para ver o que rolava. Porque não tinha essa, eu vou matar você, porque a morte ainda não existia. A primeira morte que teve foi a de Caim. De Abel. Então até então ninguém sabia que dava para matar. Então ele não disse assim, ó, vou matar meu irmão. Não tinha esse negócio de velório, não tinha. A primeira morte que houve foi a de Abel. Olha para quem está perto de você e diga, e quem cometeu essa estreia maligna foi Caim. Agora eu fico imaginando o intento, o impulso dele, a raiva dele para levar o irmão mais novo à morte. E o Senhor disse, olha o desejo sendo contra você, olha o desejo sendo contra você, mas eu te dei poder para dominar, eu te dei poder para dominar, eu te dei poder para... Primeira coisa que Deus fala conosco aqui essa noite é a seguinte, independente da ocupação que eu permiti você estar, eu estou esperando que dentro dessa ocupação você tenha algo para me oferecer.
Lembra quando Jesus chegou em Samaria? Ele chegou com todos os discípulos, e os discípulos talvez pudessem achar que iriam evangelizar os samaritanos. Mas o que o Senhor faz? Ele tem um encontro no poço de Jacó com uma samaritana que já tinha tido 5 relacionamentos que não deu certo. Agora ela tinha assumido a posição de amante no 6º relacionamento, porque o cara era casado. E aí Jesus tem um encontro com ela, muda a história dela, e ela vai para a cidade e prega o evangelho. Toda a cidade vem até Jesus, toda a cidade vem até... E Jesus prefere usar ela do que os discípulos, simplesmente porque se o Senhor tivesse usado os discípulos, os samaritanos não teriam dado ouvido, porque os samaritanos detestavam os judeus. Eles preferiram ser evangelizados pela samaritana, que não era exemplo, não era admirável, não era referência, do que ser evangelizado pelos crentes. Escuta, então aquela mulher em Samaria, ela era o quê? Uma chave. Ela era o quê? Um código do céu para que o Senhor salvasse aquela cidade. Você está entendendo que entre Deus barrar a minha agenda e me levar lá naquela UTI para apresentar Jesus para aquela pessoa acamada, Ele já pode usar você que está lá o dia inteiro. Mas o seu problema é que você faz tudo naquele hospital, menos dar testemunho de que vai para o céu. O problema é que você faz tudo naquele salão de beleza, menos dá testemunho de que é uma pessoa que tem um relacionamento pessoal, individual, íntimo, profundo e intransferível com Deus. O Senhor diz assim: ó, eu quero uma entrega sua no lugar aonde eu coloquei você. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus está cobrando uma entrega sua lá. Porque aqui é fácil você ficar dando glória, né? Você percebeu que até agora você não acendeu o seu cigarro? Você percebeu que até agora você não acessou aí a pornografia? É fácil em 2, 3 horas você fazer o evangélico, o gospelzinho tipo crente. Agora lá, na ocupação a qual Deus te deu, Deus mandou te dizer: eu quero mais. Deus está dizendo para mim: eu quero mais. Deus está dizendo para nós: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Diga comigo: Senhor, me ajuda. Então os dois se apresentam como oferta no altar. No verso 3 tem um detalhe. Pergunta para mim, qual? Caim aparece a cabo de dias. Pode ler na tua Bíblia, verso 3. Ao cabo de dias aparece Caim. E é isso que me chama a atenção, ao cabo de dias. Porque sabe o que significa ao cabo de dias? Depois de muito tempo. Você está entendendo? Depois de muito tempo aparece Caim. O que nos dá a entender que estar no altar de Deus para ele era algo frequente? Não ouvi? Era um hábito? Era um costume? Estava inserido na rotina? Esse é o problema. Depois de muito tempo você aparece. O engraçado é que você aparece e você quer que Deus brade na tua vida, Deus mude na tua história. Mas qual foi a última vez que você veio num culto? Qual foi a última vez que você primiciou o altar? Qual foi a última vez que você participou de uma ceia? Tem pessoa aqui que você tem que se apresentar de novo. A gente não lembra de você. Depois de todas essas intervenções que você fez na cara, capaz a gente chamar você de Gretchen. A gente não sabe como chama você. Está muito diferente. Olha para quem está perto de você e diga assim: para com esse negócio de aparecer ao cabo de dias. Olha para quem está do outro lado, para não ficar com inveja, que agora tem isso no meio dos evangélicos. Olha para quem está do outro lado e diga assim: seja mais frequente. Seja mais constante, porque Deus quer que Ele, na tua vida, seja parte da rotina. Não tem como Deus mudar a tua história, reverter o quadro, você aparecendo de vez em nunca. Síndrome de Caim vem só nos Mega Power Ultra Blaster Plus evento. Deus está querendo ver você mais aqui, Caim. Ao cabo de dias ele aparecia. Depois de tempo em tempo ele dava o ar da graça. E a Bíblia diz que os dois ali no altar, o Senhor se atenta para a oferta de quem? Não ouvi? Deus recebe o culto de quem? Deus recebe a adoração de quem? Os dois estavam no mesmo lugar, sim ou não? Estavam apresentando algo para Deus, sim ou não? Deus aceitou dos dois? Estamos no mesmo lugar, aparentemente estamos fazendo a mesma coisa, mas no final do culto Deus vai decidir que culto ele recebeu. Você está querendo dizer o quê? Que eu vou ficar até o final desse culto e Deus pode rejeitar o que eu estou apresentando para Ele? Eu estou afirmando. A pergunta não é se você veio. Mas eu me aprontei, problema é seu.
Ah, mas eu cheguei cedo. O problema é teu. Você está aqui e fazendo o que você está fazendo, não obriga a Deus a receber seu culto. Por quê? Porque para Deus receber tem todo um rolê. Tá os dois ali. Deus recebe o culto de Abel. Só que eu vou dizer uma coisa para você: se Deus receber essa noite o seu, você está feito. Ainda próximo da Páscoa, porque você sabe que o significado de Páscoa é passagem, a travessia. A Páscoa ocorria no final da primavera para o início do verão. Era Deus marcando o fim e o início de uma nova estação. O Senhor manda eu te dizer: se eu recebo o teu culto hoje, eu mudo a tua história antes desse mês acabar. Eu mudo todo o cenário antes de começar o próximo mês, a fim de que você entenda que uma fase, um ciclo novo na tua história começa hoje. Diga comigo: Senhor, recebe o meu culto. A hora que Deus manda fogo na oferta de... Não ouvi? A hora que Deus manda fogo na oferta de... Manda na de Caim? Manda na de Caim? Eu vejo o dia inteiro Abel se preparando para o culto. Aí essa ovelha eu não vou dar não, porque ela está com o pelo embolado, tem que pagar desembolo. Aí essa ovelha aqui não vou dar não, porque ela está meia velha. Está meia velha, já faltando um dente. Essa ovelha aqui, nada contra quem não tem dente, gente. Pelo amor de Deus. É uma conjectura, por favor, não pega para o pessoal. Ah, mas eu sou uma ovelha sem dente. Tampa pro buraco e vai sorrindo, que Jesus te dá a vitória, saca a gengiva mesmo. Aí você começa a observar: essa eu não vou dar porque é muito manchada. Quando ele percebe que a preferida estava no colo dele, vem o aperto no peito, o nó na garganta, os olhos marejados, e ele entende que Deus queria o melhor. E ele se prepara o dia inteiro para aquele culto. Ele se prepara o dia inteiro para aquele dia de culto. A gente já começa a se preparar de manhã. Quando é para Deus, não pode ser às pressas. Quando é para Deus, não pode ser afobado. Quando é para Deus, tem que ter excelência. Quem está compreendendo, diga eu. De repente, a ovelha que está no colo dele faz barulho e ele entende que é aquela. Agora talvez Caim, que já estava longe do altar de Deus já ao cabo de dias, ao invés de subir lá no pé da manga, cata aquelas mangas que estavam no chão. Tá bonita. Ao invés de subir na goiabeira, cata aquelas goiabas que estavam ao alcance. E a hora que ele chega com o cesto dele, Deus manda fogo na oferta de Abel e não manda na oferta de Caim. Manda fogo na oferta de Abel e não manda fogo na oferta de... Então quem ali no altar teve aceitação? Quem teve aprovação? Quem teve validação? Quem foi rejeitado? Quem não foi aprovado? Quem foi desprezado? E como ele lidou com aquilo? Dando glória? Dando aleluia? Ele se irou forte? Não ouvi, ele se irou forte. E eu quero abrir um parênteses aqui para conversar com quem acha que sempre tem que ser aceito, aprovado, elogiado, bajulado. Ei, o que você fumou? Se tem uma coisa que a gente tem que aprender na terra, é lidar com a rejeição. Porque a qualquer momento todos nós teremos que lidar com o abandono, o desprezo, a humilhação, a rejeição, sim ou não? Então para com essa ideia de que você tem que ser aceita, você tem que ser validada, você tem que ser aprovada, que não é bem assim. Olha para quem está perto de você e diga assim: pede para Deus blindar seu coração e aprenda a não se ofender. Deus não ter recebido a oferta dele fez ele se sentir ofendido. E a pior coisa é você ter alguém na igreja que se ofende por tudo. Você não cumprimentou ela, ela se ofendeu. Você não sentou do lado dela. É uma inimiga que você tem forever. Você saiu com aquelas suas outras amigas e não convidou ela. É um capeta que saiu da garrafa. Olha para quem está perto de você e diga: aprenda a lidar com situações delicadas como essa. Não, foi um misto de sentimento, de emoção, que ele não conseguiu lidar. A cara fechou, emburrou, ficou beiçudo. Gente, mas eu tenho uma implicância de quem por qualquer coisa fecha a cara. Não, porque tem uma galera aqui que quando você fecha a cara, nem pé de cabra abre.
Tem pessoa aqui que quando você fecha a cara, você consegue estragar o jantar. Não, você com a cara fechada, você estraga o rolê inteiro. Não, e se você fecha a tua cara e o teu marido cutuca você e diz: disfarça porque minha mãe está percebendo. Aí que o demônio cata você vira uma gadarena. Olha para quem está perto de você e diga assim: tem gente que é só o sangue. Não, e tem gente que diz com orgulho: eu fecho a cara mesmo, e se eu emburrar, aí acabou. Ai pastor, é a minha personalidade, você é endemoniada. O senhor trouxe aqui eu para soltar esse rolê para você. Olha para quem está perto de você e diga assim: é tempo de ser liberto. A hora que ele emburra, faz beiço, a hora que ele fecha a cara, e o problema é que você quer ficar na escala emburrada. O problema é que você quer ficar na intercessão, que é esse beiço desse tamanho. Ai, é que hoje eu não estou bem, então senta, Madonna. Amadinho, senta! Que parece que você foi batizado no limão. Diga para quem está perto de você e diga: lida de maneira excelente com as suas emoções. O fato de ele não ter sido validado, aprovado, aceito, deixou ele desesperado. Diga para quem está do teu lado: aprenda a não se ofender. No começo qualquer coisinha me tirava o sono, me entristecia, o brilho do meu rosto sumia. Agora, a pessoa hoje para me ofender, a pessoa hoje para conseguir o feito de me fazer fechar a cara, sabe qual é a raiva do diabo? Depois de tudo que aconteceu, você ainda continua sorrindo. Depois de todo o vento que você passou, você ainda continua glorificando. Tem um demônio olhando para o outro e não conseguindo entender de onde vem essa sua simpatia, essa sua alegria e essa sua satisfação de estar na presença dele. O Senhor diz: a tua alegria está incomodando, o teu brilho está causando muito ódio. Hoje o Senhor manda eu te dizer: pode sorrir porque eu trabalho por você, pode se alegrar porque eu ainda pelejo pela tua causa. Diga: me ensina, Senhor. Qualquer coisinha emburra, qualquer coisinha fecha a cara, beição de índio, vai dormir no sofá. Ô irmão, avisa quem teve coragem de sentar do teu lado, diga para essa pessoa: melhora. Escuta, ele conseguiu lidar com essa reprovação, essa rejeição, esse desprezo? Se irou fortemente. Só que às vezes a pergunta que eu faço é: o que Abel tinha a ver com isso? Porque ele matou o irmão. Um problema que ele arrumou com God, um problema que ele arrumou com Deus, ele descontou. Porque tem gente que é assim: se ele não está bem, não interessa em quem ele tem que dar o coice, ele dá. Tem gente que tudo que ela precisa é de um saco para bater. Aí ela briga com a nora, ele briga com o genro, ela briga com a cunhada, ela bloqueia a sogra, porque não acordou bem. Morde a testa, se joga no tanque, se pendura no varal. Agora vai descontar em Abel, vai descontar na Bebel. Olha para quem está perto de você e diga assim: solta essa criatura que você culpa pelas suas frustrações. Porque o que tem de gente frustrada, descontando o rolê errado dele na gente. Aí eu fico imaginando: será que Caim era desse tipo, que descontava nos outros frustrações pessoais? E aí eu comecei a ouvir muita gente boa, muita autoridade, e eu cheguei na conclusão. E vocês me perguntam: qual? O que é que mais te incomoda? Você não ter ou ela ter demais? Qual é a sua maior decepção? Você ainda não ter um carro e uma casa própria? Ou a tua cunhada ter 2 carros e 3 casas? O que é que mais te incomoda? O fato de você não ter ou a outra pessoa ter? E aí vamos ver por essa ótica também. Não era o fato de Deus não ter recebido a oferta dele.
O que incomodou ele foi o fogo ter caído na oferta de... Tem gente que Deus não derrama fogo nele, e isso não incomoda nele, não incomoda ela. O que incomoda ela é o fogo ter caído em você. Tem gente que não se importa de falar em língua estranha, o ódio dela é você falar. Tem gente que não está nem aí pelo ministério não ter se desenvolvido. A raiva é o teu estar rompendo barreiras. Então aí eu e você entende que não era o fato de Deus não ter mandado fogo no altar dele. O que incomodou foi Deus ter derramado fogo no altar de Abel. Olha para quem está perto de você e diga: algumas pessoas não têm estrutura para te ver crescendo e prosperando. Escuta, os dois eram colegas? Os dois eram colegas? Eram primos? Eram o quê? A inveja nasce na intimidade. Diga para quem está ao teu lado: a inveja nasce na intimidade. O invejoso não vai nascer lá na rua de trás, lá no outro estado. O inimigo do homem está dentro da casa do homem. É aquela pessoa que cultua com você, é aquela pessoa que janta com você, almoça com você, às vezes toma café com você, que vai dar lugar para inveja. Olha para quem está perto de você e diga: é na intimidade que surge o invejoso. O invejoso é aquele que nunca vai conseguir lidar o quê? Com o fato de você ter chamado a atenção. Se tem uma coisa que o invejoso não suporta, é eu e você termos atenção. Se está todo mundo te ignorando, te desprezando, o invejoso entra em êxtase. Agora, se em algum momento Deus coloca você em destaque, tem gente que quer a morte. E posso dizer, uma galera vai desejar a morte, porque hoje Deus decidiu te dar atenção. Hoje Deus decidiu se levantar em seu favor. Hoje Deus decidiu mudar a tua história e te fazer compreender que o teu tempo de bradar com vitória chegou e inicia essa noite. Diga comigo: Senhor, olha para mim, eu preciso te adorar. Escuta, Abel perseguia Caim? Não ouvi? Abel perseguia Caim? Abel criticava Caim? Difamava? Caluniava? Competia? E por que o irmão dele matou ele? Simplesmente porque ele apresentou para Deus o seu. Ele não perseguia, ele não criticava, ele não difamava, ele não caluniava, ele não detonava, ele não competia. Ele só fez o seu? Ele só fez o seu? Então, na verdade, Caim não matou ele por conta de algo que ele fez. Caim matou ele por conta de quem ele era. Não é o que a gente faz, é quem a gente... Olha para quem está perto de você e diga assim: não é o que você faz que incomoda, é quem você é. Escuta, tem pessoas que não gostam de você simplesmente pelo fato de você respirar. Aí o que ela tem contra mim? Você existe. E o fato de você ainda existir incomoda quem tem a síndrome de Caim. E o Senhor mandou eu te dizer: vai incomodar muito mais, porque eu te darei vida longa, vida longa, vida longa, vida longa. Olha para quem está perto de você e diga: é essa noite que Deus quer que você descubra se você é Caim ou Abel. Sabe o que o apóstolo João diz na primeira epístola, no capítulo 3, verso de número 12? João tem uma coragem de dizer o que ninguém disse, mas o que todo mundo ficou com vontade. Mas na primeira epístola de João, capítulo de número 3, verso 12, João diz assim: não somos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa.
O que João está dizendo? Primeira informação: Caim era maligno. Caim era maligno. Caim era. Agora, olha, nós não estamos falando de demônio. Nós não estamos falando de espíritos inferiores. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma natureza maligna. Diga comigo, ele era maligno. Matou seu irmão, porque suas obras eram más. E o que são obras más? Comportamentos, hábitos, escolhas, atitudes, decisões que desagradam a, vai tornando a pessoa cada vez mais maligna. E o diabo pode usar uma pessoa maligna poderosamente. O diabo já está aí procurando uma brecha, uma legalidade, e você já é maligna, pronto. O que você está querendo dizer, pastor André? Que só aumenta o número de pessoas malignas. Pessoas que têm o prazer de fazer a tua caveira lá na empresa. Pessoas que têm o prazer de tirar print de uma conversa sua fora de contexto e jogar para uma outra galerinha da igreja. Pessoas que têm o prazer de encaminhar um áudio que você, na amizade e na confiança, mandou para ela. Por que ela fez isso? Ele é maligno, ela é maligna. Olha para quem está perto de você e diga assim: você conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa que encontra a paz? Eu não estou falando da paz de Jesus, eu estou falando de uma paz mundana que existe, e que algumas pessoas alcançam essa paz pelo simples fato de bloquear, sair do grupo, dar indireta. Tem pessoas que têm comportamentos maus, por ser maligno. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa maligna? Diga amém. Ponto. Sabe aquela pessoa que tem o prazer de fazer maldade? E isso começa de pequenininho. Lembra que você fazia com os gatos? Com os cachorros? Quantos pintinhos seu pai não comprou para você? Nunca chegou a virar uma galinha aquilo ali? Olha Deus tocando no passado, na ferida. Olha para quem está perto de você e diga assim: a malignidade é de pequenininho. Já era maldosa, já era maldoso. A Bíblia diz que um pai pede socorro para Jesus, porque o seu filho tinha tanto demônios, que se jogava no fogo e que se jogava na água, e espumava a boca. E aí o que Jesus perguntou para ele? Desde quando ele é endemoniado assim? O pai responde: desde criança. Ai, meu filho é hiperativo, meu filho tem TDAH. Não, tem demônio. Vamos conversar aqui. Não, vamos conversar aqui. Tem criança que é endemoniada. Vai depois lá no Ministério Infantil e conversa com as irmãs. Temos que trabalhar cura, libertação com criança. Porque tem criança que tem demônio. Ai, pastor, que absurdo. Bíblia. Olha para quem está perto de você e diga assim: não ignora as formas que o diabo tem para trabalhar. E aí quando ele encontra uma pessoa como Caim, que é maligna, sabe aquela pessoa que diz: quando eu dou para ser boa eu sou, mas mexeu comigo, essa igreja vai ficar pequena. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Porque se mexer com meu filho, aí essa igreja vai ver o que é o capeta. Não, eu estou falando de pessoas malignas, pessoas que sentem alegria de saber que tem potencial para fazer o mal e para destruir alguém. Não, e tem gente que diz: não, para mim destruir ela é fácil, para mim acabar com o ministério dele é fácil. Fala com orgulho. Síndrome de Caim. Síndrome de Caim. As suas obras eram más, por isso que matou seu irmão, porque tinha um comportamento maligno, tinha hábitos malignos, tinha atitudes malignas, tinha decisões malignas, tinha escolhas malignas. Diga para quem está perto de você: analise um pouco mais a vida de alguém antes de estabelecer uma conexão. A Bíblia relata que a hora que Deus perguntou para ele: por que teu semblante caiu? Por que você fechou a cara?
Sabe o que ele respondeu para Deus? Nada. Por quê? Porque essa conversa delicada com Deus ele não queria ter. E deixa eu dizer uma coisa para você. Maturidade é quando Deus te dá a capacidade de resolver conflito. Os atendimentos na igreja que eu mais gosto são os mais delicados. Eu fui treinado por Deus para ter conversas difíceis. E enquanto você não aprender a ter conversas, você nunca vai amadurecer. Agora você prefere bloquear, você prefere sair do grupo, você prefere virar a cara. Por quê? Porque você é frouxa. Porque você é covarde. Ah, mas eu estou chorando, eu estou desesperada. Você é mirim. Criança senta e chora, mas o adulto levanta e resolve. O Senhor manda eu te dizer, vai conversar com ela. Ah, mas se eu for conversar com ela, eu vou enfiar a mão na cara dela. A maneira que você lida com o nervosismo determina se você tem ou não demônio. Olha para quem está perto de você e diga assim, conversa. Você não é bicho. E Deus puxou ele para uma conversa. O que aconteceu? Por que fechou a cara? Por que esse beijo? Por que está emburrado? Um tempo atrás, uma santa ceia. Na santa ceia, uniformizado, todos os obreiros, um com uma cara. E eu comecei a abrir o culto e ver a cara dele. Sabe o que eu fiz? Parei o culto e fui lá. Eu falei, queridão, o que houve? A igreja toda olhou e falou, o que houve, amado? Ele falou, pastor, não estou bem. Eu falei, então senta, hoje você não vai servir ceia. Senta. Ele falou, senta! Você sentou na hora. Que eu eu grito também. Sou pentecostal, eu grito. Olha para quem está perto de você e diga assim, não ignore. Não finja que não viu. Vai lá e resolve. Ah, ela está 2 cultos sem conversar comigo. Você esperou 2? Vai lá. Ô irmã, ô Neide. Ô Ivone. Ô Val. Val. Aconteceu, Ana Madonna? Aconteceu, queridona? Aí eu não tenho essa cara. Deus vai dar hoje para você. Deus vai dar. Aí como eu vou aparecer no almoço da família de Páscoa que a minha cunhada não está? Você vai. Você vai. Olha para quem está perto de você e diga assim, aprenda com o teu Deus. Puxa a conversa e resolve. Não, agora ele chegou do trabalho, você está com a cara fechada. Ele pergunta, Cleide, o que aconteceu? Você é tão maligna que você olha para ele e diz, você sabe. Pelo amor de Deus. Discorre o assunto, conversa. Olha para quem está perto de você e diga assim, maturidade é saber lidar com conflitos. Enquanto Deus não te ensinar a lidar com aquilo que dói, você nunca vai ser curado. É tempo de você entrar em contato com o que te incomoda, com o que te deixa desconfortável, com aquilo que te deixou decepcionado, com aquilo que te deixou magoado. Não dá para ignorar uma dor, porque toda dor não resolvida nas emoções gera uma prisão, e por detrás de cada prisão pode haver uma influência espiritual. A dor que não é resolvida nas emoções, o teu corpo começa a transformá-la em doença. Por isso que 80% das enfermidades são psicossomáticas, porque é tanta coisa que você não resolve, você está engasgada, está emburrada, que o teu corpo vai transformando tudo isso em doença. Olha para quem está perto de você e diga assim, pega estrutura, porque a conversa difícil que Caim não teve com Deus, você vai ter hoje. Você vai ter hoje, você vai ter hoje, você vai ter hoje. A primeira coisa que eu vejo de errado em Caim, a primeira coisa, ele atrasou o sacrifício. Ele só apareceu ao cabo de dias. Escuta, ele só apareceu ao... O primeiro erro que te leva na rota de Caim é você demorar muito tempo para se relacionar com Deus. É relacionamento. Deus não tem prediletos, Deus tem íntimos. E o que vai determinar a tua intimidade com Deus é o tempo que você separa com Ele por dia. Ao cabo de dias ele aparece para sacrificar. Ou seja, ele atrasou demais o tempo que ele deveria estar com Deus. O Senhor manda eu dizer para algumas pessoas, eu estava com saudade de você.
Eu te esperei em janeiro, você não veio. Eu te esperei em fevereiro, você não veio. E já que você veio hoje, deixa eu resolver algumas questões com você e te dar vitória antes do final desse mês. Não seja como Caim, não demore para se aproximar, não demore para se relacionar, não demore para sacrificar, não demore para adorar. Ao cabo de dia, diga para quem está do teu lado, não atrase a tua entrega. Olha para quem está do outro lado e diga assim, não atrase o sacrifício. Olha para quem está atrás e diga, corre para um relacionamento com Ele. O primeiro erro que eu vejo em Caim, ele atrasou a oferta, ele atrasou a entrega, ele atrasou o sacrifício. Segundo erro, ele não levou o melhor e o maior, não levou o melhor e o maior, não levou o melhor e o... Se não for para você fazer algo aqui na Nasci para Deus, maior e melhor, maior e... Senta, para, senta. Aí eu de novo na escala das crianças, sai irmã, sai. Aí botou meu nome de novo na escala, irmão, senta. Porque para Deus mais importante do que você está fazendo é quem você é. Você não está bem, senta. Ministério flui. Se a gente arrasta, perde a excelência. E se você está arrastando é porque pesou. E o que é de Deus não pesa. Então se pesou, solta! Olha para quem está perto de você e diga assim, o que é de Deus não precisa forçar. Flui. Flui, flui, flui. Ele se apresenta e não se apresenta com o melhor e o maior, melhor e o maior, melhor e o maior, melhor e o... Hoje o Senhor manda eu te dizer, se não for para entregar para mim o teu melhor e o teu, eu não quero. Agora chegou, na hora do louvor não ficou em pé, não deu um glória, ficou com essa cara julgando a igreja. É sério? Não, e agora quer que Deus receba seu culto. Ficou procurando defeito aqui. Na hora da oferta ficou resistente. Como se Deus precisasse do teu dinheiro para manter tudo isso aqui. Então por que é pedido a oferta? Para que você seja abençoado. Porque como assim a sua oferta, Ele é Deus. Mas quando você dá, Ele te dá a oportunidade de ser abençoado. Não porque Ele precisa do seu dinheiro, é uma forma dele te abençoar. Agora criticando, acusando. Hoje o Senhor mandou eu te dizer, não espere que eu receba seu culto. Talvez ele ficou esperando o fogo cair no cesto dele, não caiu. Um monte de goiaba bichada, manga quente do sol. Não, eu acho impressionante algumas pessoas achando que Deus é obrigado a receber o seu louvor, a sua dança, o seu glória. Ele não é. Se não for o teu melhor, eu não quero. É o segundo erro que eu vejo em Caim. Além de ter atrasado a oferta, a entrega, o sacrifício, ele achou que Deus era obrigado a receber. Quando Deus deixou claro que não queria receber, eu vejo mais um erro dele. Diga para mim, qual? Ficou mal. Ficou decepcionado. É sério que você está decepcionado com Deus? Ah, mas eu queria ter passado naquele concurso. Ah, eu não consegui de novo o visto. Mais uma vez um relacionamento que terminou. É sério? Que fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus, você ainda quer que Ele te abençoe? Só começou um relacionamento com Deus para passar no concurso. Só fez um propósito com Deus porque deixou o currículo naquela multinacional. O Senhor manda eu te dizer, você acha que você pode me comprar? Não, não, não. Não é assim que funciona. E eu encerro a mensagem lembrando você do que Caim diz no verso 13 do capítulo 4. Ele diz para Deus, maior é o meu pecado do que possa ser perdoado. Sabe o que significa isso? Ele diz para Deus, o que eu fiz não tem perdão. O que eu fiz não tem? Não vi. O que eu fiz não tem? Depois que ele disse, o que eu fiz não tem perdão, Deus colocou uma marca nele e disse, pois ninguém vai matar você. Ninguém vai se vingar por você ter matado Abel. Você vai vagar por esse mundo
aonde todo mundo plantar uma semente, eu vou permitir nascer. Quando você plantar uma semente, eu vou pedir para a terra matar a tua semente. Você será um vagabundo sobre a terra. Aonde você colocar a planta do teu pé vai dar errado. E aonde você entrar, eu vou te frustrar. Por você achar que eu sou um Deus que não tenho perdão. O que eu fiz não tem perdão. Quando ele diz o que eu fiz não tem perdão, sabe o que ele está fazendo? Se condenando, se punindo, trazendo sobre ele algo que Deus nem tinha colocado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar se punindo por algo que Deus sempre teve uma forma de consertar com você? Até quando você vai ficar se condenando por algo que Deus não te condenou? Até quando você vai ficar arrastando no teu ombro um peso que não foi o céu que colocou? Escuta, Jesus ainda está como advogado, não como juiz. E por que você já está se condenando por algo que o meu Deus manda eu te dizer? Eu tenho perdão. Mas Senhor, olha o tamanho da mancha nas minhas vestes, e ela é de linho, mas eu tenho sabão. Maior é o meu pecado do que possa ser perdoado, disse Caim. O que eu fiz não tem perdão. Quando você diz que o que você fez não tem, você está anulando o sacrifício da cruz. Você está dizendo para Jesus: era ketchup e não sangue, era isopor e não cruz de madeira. É como se você estivesse depreciando o sacrifício da cruz. O Senhor mandou te dizer: para de arrastar uma carga que eu não coloquei. Para de ficar puxando um peso que eu não botei. E para de se condenar por algo que eu já te perdoei. Recomeça comigo. Começa de novo. Se dá mais uma chance. Judas traiu, mas Pedro negou 3 vezes. Judas traiu, mas Pedro negou 3 vezes. Qual a diferença? Quando Pedro negou pela 3ª vez, ele se retirou e chorou amargamente. Judas, quando traiu, colocou uma corda no pescoço e pulou de um penhasco. A pergunta não é o que você fez. A pergunta é: você quer encarar a reconciliação, o perdão e a misericórdia? Você pode fazer que nem Caim, ir embora dessa igreja e dizer: para mim não tem mais jeito, é o fim da história, o que eu fiz não tem perdão, Você pode fazer que nem Judas, colocar uma corda no teu pescoço e encerrar a tua história. Mas você pode fazer que nem Pedro, não botar corda nenhuma no pescoço, soltar esse peso que você vinha arrastando, soltar essa carga que você vinha puxando, e fazer algo que é lindo. O que, pastor? Se perdoar. Em 2022, em oração, muito mal. O Senhor disse assim para mim: André, até quando você vai ficar se culpando por algo que não dependia de você? Sabe quando você fica se punindo por um monte de coisa que aconteceu, mas não dependia de você, não dependia de mim, não dependeu de mim? Porque Deus sabe que se tivesse dependido de mim, seria tudo diferente, mas não dependeu de mim. E Deus disse assim para mim: você vai ficar se culpando, você vai ficar
teve. Olha a pessoa sem vergonha que você tinha casado. Hoje o Senhor manda eu te dizer: para de se culpar por algo que não dependia de você. Se absolve, se perdoa, porque eu já te perdoei. Se coloque em pé. Você já fez uma pergunta para Deus e saiu correndo? Já? Tipo, dobrou o joelho e fez uma pergunta para Deus e saiu correndo, com medo da resposta. E eu fiz isso. Eu perguntei para Deus: Deus, me diz, na tua opinião, eu sou Caim ou Abel? Levantei e saí correndo. Fala, Deus, o Senhor fala comigo, então fala diante os teus olhos: eu sou Caim ou Abel? Sabe o que o Senhor disse para mim? André, decide você. Todo mundo, se quiser, consegue ser maligno. E todo mundo, se quiser, consegue ser uma bênção. Você pode descer dessa galeria sendo a pior pessoa do mundo, ou você pode descer aí dessa galeria sendo a melhor pessoa do mundo. Você pode sair hoje da igreja, entrar no teu carro, chamar Uber, botar a cabeça no travesseiro, sendo a pior pessoa da tua família. Mas você pode decidir sair daqui sendo uma bênção. E sabe por que é tão difícil ser Abel? Sabe por que é tão difícil ser Abel? Porque o mundo é de carne. Porque o mundo é de Caim. O mundo jaz no maligno. Olha para quem está perto de você. Olha dentro dos olhos dessa pessoa. Isso, olha. Diga comigo: existe um convite do
deixa a sua versão cair aí no lugar e vem pro altar como Abel. Não fica com vergonha não. Aí o que as pessoas vão falar de mim? Vão falar que você teve a ousadia, a coragem, a sinceridade, a honestidade de mudar o comportamento, de ter atitude. Sabe quantas pessoas deveriam ter vindo com você e ainda estão de fachada no lugar? Sabe quantas pessoas deveriam te acompanhar aqui no altar e ainda estão levantando um personagem no lugar? Hoje o Senhor manda eu te dizer: comece a se despir do Caim, dos comportamentos maus, das atitudes más, das escolhas, das decisões péssimas que você vinha fazendo. E vem. Olha o Espírito Santo indo buscar você aí. Vai descendo aí da galeria, vai descendo. Quanto maior a distância, melhor. Quanto maior a distância, melhor. Porque no caminho Deus já vai vir trabalhando em você. No caminho o Espírito Santo já vai transformando de dentro para fora. Olha os anjos do Senhor te escoltando. Olha o Espírito Santo te trazendo. Em nome de Jesus, pega o caminho do altar. Vem, Abel. Abel, vem. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Vem incendiar. Visita esse altar com fogo. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Tu és a fonte, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.